Estamos de volta. Quem pegou a primeira parte do vídeo, eu contei um pouquinho da minha infância, que realmente me trouxeram muitos gatilhos, né? Me trazem ainda muitos gatilhos. Eu preciso até de uma ajuda profissional para cuidar, né? Cuidar dessas arestas da minha vida. Mas também sei que sou muito forte por passar por diversas coisas, até sem a ajuda de profissionais. Eu sei que uma hora eu vou ter que ter mesmo, né? É assim, a gente não aguenta tanta coisa. Mas eu me considero acima da média por ter passado por tanta coisa. E aí eu parei nessa decisão que eu tomei por conta de que, por uma frase da minha ex-chefe, eu descobri que o mundo não é justo, que é justamente isso que eu passo pro meu filho sem ele ter que escutar isso do mundo. Prefiro que escute de mim, ok? É muito duro você descobrir do mundo que o mundo não é justo, que a tua vida tá na mão e na decisão das pessoas, certo? Mas voltando umas 2 semanas antes desse episódio, eu recebi uma proposta de uma moça que queria que eu alfabetizasse o filho dela lá na casa dela, aqui também em Jacarepaguá. Só que nessa escola que eu trabalhava de manhã e de tarde. Sendo assim, para eu ensinar o menino, eu teria que ensinar o menino de noite. E eu acho que dentro de tudo que o menino faria durante o dia, estudar de noite para uma alfabetização exige muita concentração, certo? Na época não tinha smartphone, tá? Mas mesmo assim, eu achei que ele não fosse render tanto se ele estudasse de manhã e que para eu dar aula para ele de manhã eu teria que abrir mão desse emprego. Ficou uma incógnita. Ela me perguntou sobre valores, eu não sabia quanto cobrar, não sabia quanto valia aquele tipo de trabalho e para mim não havia alguma maneira de manejar esse negócio de um jeito que eu desse aula de manhã e à tarde e que fosse para lá de noite. Falta de força de vontade não era, mas era achar que esse trabalho ao longo prazo não fosse eficaz por conta do menino estudar à noite. Eu achei que era muito sacrificante para ele. E por isso eu deixei esse assunto para lá. Voltando ao dia da festa. Esse dia da festa, como eu disse para vocês, 8 de dezembro, eu saí assim determinada a fazer alguma coisa, não sabia o quê. Mas eu tava com a minha vibração, ela tava muito alta pela revolta de ter descoberto. Não é pelo fato de eu ter ido cedo e nem pelo fato de eu ter saído tarde, mas era pelo fato de alguém ter tido um contratempo e eu ter que pagar por esse contratempo. E pelo fato de descobrir o seguinte: justo não tá, justo não é. Mas se o cacique é meu, eu sei o que é justo. Eu acho que esse que foi o ponto, certo? Então naquele dia, como eu saí muito decidida, naquele dia mesmo à noite eu recebi a ligação, um telefonema dessa mãe desse aluno, me pedindo para que eu fosse na casa dela, também aqui em Jacarepaguá, que era um domingo. E eu fiquei pensando o seguinte: meu Deus, o que ela quer falar comigo? Não tem como. Eu não consegui enxergar uma outra possibilidade. Mas ela me chamou e mesmo assim eu fui. Mas eu já fui com o meu script pronto. Tipo, não tem como. Para eu dar aula para ele, eu vou ter que abrir mão dos meus alunos. Tudo bem que eu estava em final de ano. Era a minha formatura, já era final de ano. Mas eu teria que abrir mão de todos os meus alunos, da minha carteira assinada, CLT, normal, para dar aula para um aluno. Quer dizer, o valor teria que valer muito para que eu saísse. Era muito pouco trabalho para muito valor. Ok? Eu não entendia a diferença de valor e esforço. Eu não entendia. Eu pensava o seguinte: se eu ganhar 500, eu fiz 100. Se eu quiser ganhar 1000, eu vou ter que fazer 200. Para mim não existia fazer 500, fazer 100 e ganhar 1000. Para mim todo o trabalho ele era totalmente proporcional ao valor que lhe era pago. E não acreditava que você poderia fazer uma coisa muito bem feita por um alto valor. Preste atenção. Resumo da ópera: ela me chamou na casa dela e nós conversamos. E ela falou o seguinte: então eu tenho uma proposta para te fazer. E essa proposta é a seguinte: eu quero que você abra mão do seu emprego. Quero que você traga para mim o teu contra-cheque, porque eu vou te pagar em dólar 4 vezes o valor que você ganha, para que você peça demissão e para que você vá embora para outro país comigo. Você está pronta para isso? 24 anos eu tinha na época. Eu liguei para minha mãe e falei: eu preciso falar com a minha mãe, né? Vivia com ela, né? Eu falei: mãe, então, a moça tá me chamando
para dar aula pro filho dela, mas ela vai embora para outro país e ela quer me levar para lá. Inclusive, ela disse que lá vão ter outras crianças que também são brasileiras, para eu alfabetizar essas crianças. Como é que isso vai funcionar, mãe? Porque o meu grande medo não era nem minha mãe não deixar, não. Eu acreditaria que minha mãe deixaria, meu pai também, não era sobre isso. Mas era sobre alimentação. Haja visto que na minha infância eu tinha uma alimentação precária. Inclusive, eu fui com 21 anos pro médico e o médico falou, se ela não comer uma cenoura, beterraba, se ela não comer algo que fomente, que fortaleça o sangue dela, essa menina não vai passar de 30 anos. Por conta do déficit alimentar dela. Ela chegou há muito tempo. Então, com isso, eu falei, mãe, e aí? Minha mãe, vai, minha filha. Vai com Deus, eu vou orar por você e vai embora. Vai embora. Gente, assim eu fui. Mas eu não dormi. Do domingo, esse episódio aconteceu no sábado, ela me chamou no domingo, de domingo para segunda eu tinha que voltar para a escola para finalizar. Questão de recuperação, notas finais, deixar minha sala arrumada para a próxima professora, eu ia entrar de férias. E eu cheguei na escola, eu me lembro que eu cheguei muito antes do horário, e eu falei com a dona da escola e disse o seguinte, então, eu não volto mais. Eu recebi uma proposta para ir pro exterior e eu vou arriscar. Aí foi aquele rebuliço, minhas colegas de trabalho, Cíntia, cuidado, não, de repente não é assim, tem tráfico de mulheres, roubar rim. Aí começaram a falar um monte de coisa e eu ficando com aquilo na cabeça, eu não sabia se ia, se não ia. Fiquei com medo delas terem razão, falei, cara, eu vou arriscar. Eu não sei como é que vai ser se eu não arriscar. Se eu não arriscar, eu não sei como é que vai ser. Eu vou. E aí eu fui, aí já era 12 de fevereiro de 2009, tá? Fui pra Coreia do Sul, fui muito feliz naquele lugar. Passei por alguns contratempos, mas isso é normal para amadurecimento. Fiquei com muita vontade de vir embora, fiquei muito surpresa com neve, com dirigir, com restaurantes, com acesso, com academia, com tudo que me foi proporcionado lá. Fui muito feliz, sou muito grata, tá? É um tipo de oportunidade que eu demorei pra me dar, até que alguém me desse, sabe? E de lá, as coisas foram acontecendo e cada vez que acontecia uma coisa boa, eu tinha mais sorte, só pra vocês entenderem. Eu fui lá pra ir pra Coreia do Sul, fim. Só era isso. E quando chegou em julho do mesmo ano, 6 de julho de 2019, eu tinha duas opções. De 2019 não, desculpa, 2009, eu tinha duas opções. Ou eu voltava pro Brasil, ficava 30 dias pra ver minha família, saudade da minha família era muito grande. Eu tinha muito medo de perder a minha avó, né? De ir pra lá, perder minha avó, chegar aqui e não poder vê-la, não poder me despedir dela. Resultado, eu fui, voltei, minha avó tá aí até hoje, tá? E eu pensei assim, cara, ou ir pra Tailândia. Aí quer dizer, que já era bom, ficou melhor. Porque eu fui como visto de turista, fiquei lá nesse período, depois eu tive que fazer a renovação desse visto. E pra fazer a renovação você tem que ir pra outro país. Aproveitamos, passamos férias na Tailândia, foram 7 dias lá. Maravilhoso, maravilhoso, foram dias maravilhosos, conheci tudo da Tailândia, o lugar mais lindo do mundo. Eu não me contento com Cancún, não me contento com Punta Cana, porque Tailândia não tem igual, ok? Não tem. É incrível, passamos férias lá, Clube Med, ficamos no Clube Med. Eu entendi o que é o bom da vida. Ali naquele dia, 6 de julho de 2009, eu entendi o que era o bom da vida, sabe? Inclusive eu pretendo até tatuar essa data, 6 de julho de 2009. E a bandeira da Tailândia, sabe? Aí depois voltamos pra Coreia novamente. E aí o meu chefe da época recebeu uma proposta para ir para outro país. Só que com 5, 6 meses, as crianças já tinham sido alfabetizadas, ou seja, já poderia ter voltado pro Brasil, porque o meu papel já tinha sido feito. Mas eles, de certo modo, gostaram de mim, da minha presença, e quiseram continuar comigo, pois eu voltei pro Brasil. E depois fui pra Coreia, fui pra Arábia Saudita. Outra cultura, outra coisa, pano na cabeça,
roupa, né, que se chamava abaya, se chamava não, chama ainda, abaya, comida diferente, comida temperada. Eu senti o gosto de um quibe de verdade, sabe? As especiarias de lá são muito gostosas, muito... Tem um negócio diferente. E aí na volta pro Brasil, teve um atraso no voo. E na nossa conexão na França, tivemos que desembarcar da Coreia para a França, 5 da manhã, e só poderíamos pegar da França para o Brasil 11 da noite. Ou seja, quando excede um tempo, a companhia aérea é obrigada a te hospedar num lugar, certo? Então nessa brincadeira, eu fiquei no Hotel Hilton. Incrível. Luxuoso, incrível. Tapete persa, incrível, incrível, tudo incrível. Comida do melhor, do bom do melhor, tudo lindo, ninguém grita, tudo chique, lindo demais, lindo demais. E conhecemos, aí a moça na recepção disse o seguinte, você tem duas opções, você não, o pessoal que eu fui, pra todo mundo, né? Vocês têm duas opções, ou vocês ficam dentro do hotel esperando a hora do voo pro Brasil, ou vocês aproveitam e conhecem a cidade. O que a gente fez? Conhecemos a cidade. Arco do Triunfo, Rio Sena, tomamos café, fomos ao McDonald's de lá, é diferente. A torre, incrível, o lugar, o cheiro, negócio de cabelo, como é que é o nome? L'Oréal Paris, a fábrica, lindo demais. Lindo demais, Moulin Rouge é lindo demais, é lindo demais. Nós fomos. Foi incrível, tiramos fotos e tudo mais. E aí depois nós voltamos pro Brasil, 2009. Aí 2010 fomos pra Arábia. A Arábia também é um show à parte. Jaguar, carro. Shoppings incríveis, incríveis. A religião, a religiosidade deles são incríveis. Você entrou lá meio-dia fecha, todo mundo faz sua oração, só volta às 4 da tarde, não interessa se você vai comprar, se tu não vai comprar. Eles abrem o shopping, daqui a pouco fecham as lojas, você faz todo dia. Todo dia, na Medina, toca uma sirene, é oração. Onde você estiver, todo mundo para orar, fim. Não adianta sair na rua. Se você sair, estiver num lugar, esse lugar vai fechar para ter que ficar lá dentro até a hora de abrir. Então, a bagagem cultural que eu tive nesse lugar, o acesso que eu tive às coisas e a percepção de valor que eu tive para minha saúde, para o meu corpo, para o meu financeiro, para o meu social, para as pessoas à minha volta, para tudo que eu construí, foi incrível demais. Foi incrível demais. Voltei de lá aprendendo a dirigir. Voltei de lá comprando meu carro. Meu primeiro carro foi lá. Foi com dinheiro de lá. Eu descobri ali que a riqueza está para além do dinheiro. A calmaria, o controle. Quando eu volto àquela cena, aquele compilado de episódios, eu sei exatamente que a riqueza ela tem cheiro. Eu sei exatamente que a riqueza está no controle, está na ordem, sabe? Então eu vivi os dois extremos da vida. Eu vivi o cheiro da pobreza e eu vivi o cheiro da riqueza. Eu vivi os dois extremos da vida, dentro dessa mesma vida. E o que acontece quando a gente tá desalinhada com relação ao dinheiro, que foi exatamente o que aconteceu comigo naquele tempo, eu pensava o seguinte, cara, eu não fiz nada. A minha infância toda foi uma infância sofrida. Se eu tinha um problema e hoje o meu dinheiro resolve o problema, acabou o problema. Eu só pensei no hoje. Me arrependo? Ah, gente, não me arrependo muito não. Eu só não faria de novo, mas arrepender não. Eu não posso me culpar de ter tido a cabeça que eu tive quando eu gastei o dinheiro, se eu tive o passado que eu tive para gastar. Entendi isso. Então eu não me arrependo. Eu só não faria de novo.
Eu faria com muito mais cautela. Eu pensaria no hoje, projetando o amanhã. Eu faria assim, ó, passado, presente, futuro, bem linear. Presente, futuro, bem linear. Bem administrando, mas não. Eu torrei, tive amigos a cada metro, que eles aparecem, né? Essa hora aparece amigo do rejunte. Só fui em lugares bons. Tudo que eu pude fazer que o meu dinheiro deu pra pagar, eu fiz. Me arrependo? Não. Faria de novo? Não. Eu faria com mais cautela. Eu faria, como eu expliquei, tornando linear, presente e passado, mas eu não deixaria de fazer nada. Eu só faria tudo com cautela por muito tempo, sem perder a base. É isso que eu faria. E aí, com meu coração bom, do mesmo jeito que a gente né, gasta, faz, acontece, a gente também não filtra quem é que tá tendo acesso a gente, por quê. E aí, eu já tava num ponto, Cíntia, o que pra você, muita gente me pergunta isso, Cíntia, o que pra você é o grande medidor da riqueza, meu irmão? Pra mim, o grande medidor da riqueza é ter todas as suas contas de débito automático. Quando eu voltei de lá, eu tinha. Era incrível. Gente, é só botar o dinheiro lá. Eu só tinha a preocupação de fazer a renda. Porque certamente tinha alguém debitando a renda. Eu não acompanhava. Por quê? Porque a minha conta tinha dinheiro para pagar. Essa tranquilidade, esse domínio sobre isso, tem dinheiro que pague não. Só que eu acabei conectando com uma pessoa, meu coração bom, já tinha um cartão de 8 mil reais de limite. Isso pra mim era absurdo. Eu ganhava 108 reais. Meu primeiro emprego eu ganhei 108. No segundo, 400. No terceiro, 900, quer dizer. Um cartão de 8 mil reais vindo. Porque na Coreia, todo o meu dinheiro ficou investido. Eu não gastei ele. Eu vim com todo ele. Entendeu? Então, com isso, o banco começou a entender. E foi me dando mais crédito. Eu não tinha com o que gastar. Não tinha o que gastar lá. Eu era sustentada de tudo. E o meu dinheiro era pra mim, pro que eu quisesse fazer. Comprei o que eu queria, perfume. E tinha dinheiro. A coisa jorrava, entende? E aí eu emprestei o meu cartão pra uma pessoa. E essa pessoa não me pagou. E por fim gerou juros sobre juros. Meu carro, eu dei uma boa entrada. Parte era financiado. Né? E aí, esse financiamento eu não consegui pagar porque a minha parte do cartão era muito pequena, mas ao mesmo tempo ela era a minha parte do cartão ela era o mínimo de tanto que essa pessoa usou. E aí o meu nome birimbolou, sujou, fiquei muito triste, me senti envergonhada, me senti nadando e morrendo na praia. Tive crise existencial, não pela falta do dinheiro, mas por ter emprestado para uma pessoa que não me honrou. E aí o ano já era 2012. E aí eu tava trabalhando numa dupla jornada. Aí eu já dava aula ainda, de novo. E fazia sandálias num samba. Né? Inclusive, Douglas Silva, o Acerola, me abriu as portas para eu trabalhar naquele samba gratuitamente. E ali foi outra peleja, porque eu fazia as sandálias, era costura com agulha, e ali eu tinha que aproveitar a iluminação do lugar para que eu pudesse trabalhar. E aí muita gente pedia, não me pagava e ia embora, eu não sabia cobrar. Teve até um episódio que um rapaz disse que queria uma sandália, eu fiz pra ele, ele aceitou e me agradeceu como se fosse presente, não me pagou até hoje. É isso. Aí eu falei, cara, eu preciso mudar. A minha vida precisa mudar com os meus relacionamentos. Eu não tenho vergonha de dizer, fui amante por algumas vezes, tenho muita vergonha disso. Mas não me culpo, entendeu? É o que eu pude fazer naquele momento. E aí eu não queria mais isso pra minha vida.
de certo modo, eu queria um relacionamento sério, mas eu queria um relacionamento sério, mas eu ia buscar no lugar errado, né? O problema não é o lugar, o problema é que eu aceitava tudo, né? Ah, você tem dedo podre, a gente só atrai aquilo que é. Então eu era uma coisa que só aceitava, me permitia aceitar e atrair o que chegasse a mim. Eu não podia confrontar com aquilo. Por quê? Porque eu não me posicionava para isso, certo? Então eu aceitava o que viesse, ok? Até que um dia eu dei um basta nisso tudo, tanto na parte financeira quanto na parte de relacionamentos. E aí o ano já era 2012, uma colega me chamou pra viajar, e eu viajei esperando que eu tava sem R$1, só que ela não acreditou não, ela pensou que eu tava com R$20, eu não tava com nenhum real. E ela só foi entendendo isso no meio do caminho, falou mal de mim pra muitas pessoas, mas ela que me convidou. E ela me convidou e ela fechou esse pacote de viagem com 3 pessoas e essas pessoas deram pra trás, né? E aí por isso ela me chamou, mas só que eu realmente não estava. Ela, em alto e bom som, falou num restaurante na hora que eu tava tirando minha comida e disse pra mim o seguinte, ó, pega leve aí porque sou eu que tô pagando, todo mundo escutou. O ano já era final de 2012, foi um outro dia, foi uma outra vez que eu virei uma outra chave da minha vida e dizer que a partir daquele momento ninguém nunca mais ia me humilhar. Vamos lá, continua.